propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da BPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Boa tarde, vamos dar sequência ao nosso evento. Hoje a gente tem aqui em companhia do Dr. João, da doutora Camila, nossos coordenadores de processo civil da Comissão de Processo Civil da BPI. A gente tem a alegria e a honra de ter o desembargador Alexandre Câmara com a gente nesse painel. O desembargador Alexandre Câmara dispensa apresentações, mas para seguir a liturgia aqui, eu só vou me limitar a dizer que ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor em Direito pela PUC Minas. Ele é o diretor, coordenador do NUCOP, que é o Núcleo de Cooperação Judiciária aqui do Estado do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E talvez o maior título, né, que eu considere é que ele é o professor dos professores, né? Todos os professores de processo civil têm um professor e ele é o professor de todos. Então, é uma grande referência, um ícone. Então, para a gente aqui, a BPI, é muito gratificante ter o professor Alexandre para falar de um tema que é absolutamente contemporâneo e relevante, que é o tema da cooperação judiciária nacional. O recorte que a gente fez aqui é mais para um desses pilares da cooperação judiciária, que são os atos concertados. O nome é feio, eu sei que o nome é feio, pode parecer estranho para muita gente que ainda não ouviu falar, mas a cooperação judiciária nacional ela está basicamente em 2 resoluções do CNJ, lá 350 e 436, e também em alguns dispositivos do Código, 67 a 69. E a gente, quando teve essa ideia do evento, é mostrar como é que a cooperação, principalmente os atos concertados, né, entre juízes, principalmente um juiz estadual e um juiz federal, pode agregar no mundo da propriedade industrial. Em apertada síntese, a gente convive com um problema de muitas vezes ter uma ação de infração, só para dar um exemplo trivial, a gente tem uma ação de infração de patente na justiça estadual, onde a parte alega a nulidade da patente, e uma ação, uma concomitância de uma ação de nulidade onde se alega, na Justiça Federal, onde se alega a nulidade da mesma patente. Há um tema aí comum, né? Nessas situações, como que a cooperação judiciária, os atos concertados entre juízes, poderia ajudar a equacionar. E a gente também puxou um pouco o tema para o lado da prejudicialidade externa, porque, de algum modo, é justamente essa insegurança jurídica, ou seja, há uma prejudicialidade em relação à nulidade, né? Tem que se definir primeiro a nulidade, para depois julgar a ação de infração. Como é que fica nesse momento em que há alguma insegurança, às vezes os temas, como eu disse, são comuns, como é que a cooperação, os atos concertados podem tentar equacionar isso da melhor forma, se tem algum ganho sistêmico em termos de eficiência, duração razoável no processo. Então, para não dar mais nenhum tipo de spoiler, queria passar a palavra ao João e à Camila para considerações iniciais e, na sequência, a nossa brilhante exposição do desembargador. Obrigado, Mazola. Uma honra ter o desembargador Alexandre Câmara conosco, né? Realmente é um nome nacional, estamos aqui em São Paulo, Camila e eu, mas somos fãs e também fazendo coro que é o professor dos professores mesmo, então é uma honra, desembargador, ter Vossa Excelência aí conosco. Como o Mazola já adiantou, é um tema bastante inovador, né? Acho que
em linha aí com o Congresso Científico da BPI, que tem que puxar para temas que ainda eventualmente não foram discutidos ou que estão na crista da onda. E acho que esse é né? A cooperação judiciária com o volume de demandas que vivenciamos e tudo que puder ser feito, né? Para o processo ser mais ágil e menos custoso, né? Para as partes, para todos, né? Para a comunidade toda jurídica, acho que é bem-vindo. E talvez tenha uma certa, né? O sistema bifurcado, que é o brasileiro, né? De se discutir uma ação de infração, sobretudo de patentes e desenhos industriais, né? Que seria mais o foco aqui. Se discute, obviamente, a competência da justiça estadual, né? E, ao mesmo tempo, é muito comum, quando se entra com uma ação de infração, ou de desenho industrial, ou de patentes, a defesa, muitas vezes, é a nulidade do título, né? E aí isso se discute, né, de acordo com a lei brasileira aqui, na Justiça Federal. Então, se bifurca e ficam duas ações em paralelo, e muitas vezes a sincronia não acontece, né? Então, uma ação pode correr mais rápido que a outra e pode acontecer trombadas aí ou anomalias mesmo, né, do sistema, e justamente uma cooperação judiciária e atos concertados podem contribuir para uma fluidez e uma harmonia muito maior do processo. Eu não quero dar muito spoiler, senão vou invadir aqui a apresentação do desembargador, mas só para, né, talvez o cerne aqui, né, da junção do tema da cooperação judiciária e atos concertados com a propriedade intelectual seria o ato da perícia mesmo, né? Porque, como todos sabemos, né, pelo artigo 56, parágrafo único da Lei de Propriedade Industrial, e o artigo 118, né, aplicável para os desenhos industriais, a nulidade pode ser arguida como matéria de defesa. E isso é bem controverso no STJ, né? Tem posicionamentos no sentido de que isso é permitido, mas há posicionamentos contrários, sobretudo da ministra Nancy Andrighi, entre outros, que exigem mesmo para todos os direitos de propriedade industrial que se entre na Justiça Federal mesmo, né? Para uma nulidade, com a presença do NPI, com efeitos erga omnes, né? Então, imaginando, né, que se possa alegar nulidade incidental na Justiça Estadual e ter uma ação de nulidade correndo na Federal, será que não seria possível, né, uma cooperação e um ato concertado para a perícia, né? Então, acho que isso que o desembargador pode nos brindar aí com as reflexões, né? Então, vai ser um grande prazer aí, uma honra ter o desembargador conosco, e acho que a Camila também pode trazer mais um tema da prejudicialidade externa antes da gente passar a palavra para o desembargador, né, Camila? Sim, João, obrigada. Reitero aqui o coro, né, de ser uma honra estar aqui nesse painel, com os colegas, com o João e com o Mazola, também, óbvio, com o professor desembargador Alexandre Câmara. Agradeço mais uma vez aqui pelo aceite, né, do nosso convite em fazer parte aqui desse nosso debate hoje. Bom, como o Mazola pontuou, é isso, a questão da prejudicialidade externa, ela é intrínseca a essa discussão e essa cooperação entre as justiças, né? A gente tem a prejudicialidade externa aqui em matéria de propriedade intelectual, quando a gente fala na possibilidade de se suspender a ação de infração em virtude da existência de uma ação de nulidade. Então, se suspende a ação de infração na Justiça Estadual por conta da ação de nulidade tramitando na Justiça Federal. E aí, a partir daí, né, essa prejudicialidade, essa suspensão, ela tem base ali no artigo, né, 313 do Código de Processo Civil, inciso 5º, artigo, a linha A, que justamente prevê a possibilidade, então, de eu suspender um processo se a sentença de mérito depender do julgamento, né, de uma outra causa. Daí a problemática que surge, que ainda não tem uma certa pacificação na doutrina e nem na jurisprudência, a partir de quando essa ação de nulidade ela representa uma causa prejudicial para eu suspender a ação de infração, se é a partir da mera distribuição da ação de nulidade, ou se há necessidade de uma decisão de mérito nessa ação de nulidade para eu suspender a ação de infração, ou até quando, né, essa ação de nulidade representa uma causa prejudicial para a ação de infração. Se depois de uma decisão de mérito, de uma sentença, aqui na ação de infração, ela ainda pode ser suspensa em virtude da existência de uma ação de nulidade, tramitando na Justiça Federal, né? Outro ponto que se tem é justamente se, a partir de, então, dessa suspensão, Acho que a Camila caiu, Mazola. Caiu? Bom, mas então eu termino. Se a partir dessa suspensão, né, quais são os efeitos sistêmicos disso, em que momento realmente essa suspensão pode ser feita, se é só a partir
até a decisão, até a sentença de mérito, como o artigo fala, né, do CPC, ou se pode ser, por exemplo, no âmbito do tribunal, o desembargador do Tribunal de Justiça poderia suspender a ação de infração. Esse é um tema que, inclusive, que é objeto de embargo de divergência, enfim, pendente de julgamento no STJ. Mas acho que a gente já falou demais, né, João? Falamos demais. Vamos deixar agora a hora do show para o desembargador, que realmente ele tem uma didática irritante, então eu tenho certeza que todos vão adorar e entender o que são os atos concertados e como é que eles dialogam com a propriedade industrial. Desembargador, com você a palavra. Obrigado, Mazola, obrigado, João. Quando a Camila conseguir entrar de novo, eu agradeço a ela, mas são os males da tecnologia, né? Nem sempre funciona como a gente gostaria. Eu queria começar agradecendo à BPI, à Comissão de Processo Civil da BPI, pelo convite. Uma alegria participar desse evento, de mais um evento da BPI. É sempre uma honra, até pela oportunidade, a rara oportunidade de trocar ideias sobre temas tão fascinantes, né? O direito da propriedade industrial é uma daquelas áreas da ciência jurídica que são fascinantes a ponto de conseguirem que a gente sempre, a cada oportunidade, veja algo novo, pense em algo novo. Vocês realmente têm essa capacidade de não parar de pensar, de não parar de bolar coisas novas. Eu admiro muito essa fabulosa capacidade. Então, é sempre uma oportunidade ímpar. E eu agradeço muito por isso, né? A ideia é falar sobre os atos concertados e, especificamente, sobre a concertação da prova, mas eu queria começar mais ou menos de onde vocês começaram, né? Para depois falar um pouco de cooperação e, no final, juntar, ou tentar juntar as duas coisas, né? Então, o nosso ponto de partida é essa possibilidade de haver dois processos simultaneamente em curso, um na Justiça Estadual, a ação de infração, né? E outro na Justiça Federal, a ação de nulidade de patente. Então, se nós não tivéssemos esse sistema binário, né? Se nós não fôssemos um Estado federal, esse problema certamente não se poria, né? Ia ter um judiciário único e esse mesmo judiciário cuidaria tanto de uma como de outra, né? Mas nós temos essa dualidade, precisamos lidar com isso. E, claro, nem sempre haverá prejudicialidade entre... Doutora Camila voltou. Então, doutora Camila, muito obrigado pelo convite, pela sua introdução. Nosso amigo Mazola deu um jeitinho de completar o raciocínio que vinha sendo desenvolvido, e eu estava começando a falar, né? Não, com certeza, doutora Leandro, não vou causar e nem quero interromper, eu só peço desculpas, realmente são coisas que acontecem, assim, a minha luz piscou, meu computador desligou, eu estou pelo celular, eu não vou interromper mais, peço desculpa. Mas ela completou direitinho, Camila, deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, tá bom. Mas, então, dizia eu que nem sempre vai haver a relação de prejudicialidade entre a ação de nulidade e a ação de infração. Por que nem sempre vai haver? Porque a defesa na ação de infração pode não ter nenhuma ligação com a nulidade, né? O autor propõe a ação de infração, dizendo o réu infringiu a minha patente, o réu diz não. Isso que eu estou produzindo aqui não tem nada a ver com a sua patente. Os métodos que eu uso são outros, as técnicas que eu emprego são outras. Você está achando que eu infringi a sua patente, mas eu não infringi, né? E aí a validade da patente se torna algo absolutamente irrelevante para esse processo. Mas existe a possibilidade de se alegar como defesa a nulidade da patente. Então, proposta ação de infração, o réu se defende dizendo eu infringi a sua patente mesmo porque ela é nula. E como ela é nula, eu podia fazer o que eu fiz. E aí, se a gente tem também a ação de nulidade, aí nós temos estabelecida essa prejudicialidade, né? Porque uma questão que é incidental num processo constitui a questão principal de outro processo e há uma evidente subordinação entre as questões principais de ambos, né? Se, nesse caso, for reconhecida a nulidade da patente pela Justiça Federal, evidentemente não terá havido infringência da patente,
que se pudesse reconhecer na justiça estadual. Então, nós temos aí uma prejudicialidade, e uma prejudicialidade externa, na medida em que essa questão, que é prejudicial na ação de infração, é a questão principal de outro processo pendente. Quando nós temos a prejudicialidade externa, nós temos alguns mecanismos para tentar evitar decisões conflitantes. O mecanismo mais simples e mais óbvio é o de reunir os processos para julgamento conjunto, na forma do artigo 55, parágrafo 3º do CPC. O problema é que essa técnica só pode ser empregada se ela não acarretar modificação de competência absoluta. E, nesse caso que nós estamos examinando, haveria uma modificação de competência absoluta, porque nós sairíamos da Justiça Federal para a estadual ou vice-versa. Então, isso inviabiliza de forma absoluta a reunião dos processos para julgamento conjunto. A outra solução que o sistema encontra, e que é adequada exatamente para essas hipóteses de prejudicialidade externa, em que não pode haver a reunião dos processos, é a suspensão de um dos processos. E era disso que tratava a doutora Camila, suspensão do processo da causa prejudicada para que se aguarde o julgamento do processo da causa prejudicial. Então, traduzindo, né, dessa linguagem talvez excessivamente técnica do direito processual para uma linguagem um pouco mais acessível, no exemplo de que estamos tratando, se suspenderia o processo da ação de infração para se aguardar o julgamento da ação de nulidade da patente. Só que esse sistema é um sistema que tem um gravíssimo problema. Essa suspensão não pode durar mais de um ano. Há uma expressa previsão nesse sentido. E é muito razoável imaginar que, em um ano, o processo da ação de nulidade não estará resolvido. Pode ser que a perícia da ação de nulidade leve mais de um ano. E aí, se nós não conseguimos resolver em um ano, o processo que estava suspenso, por determinação legal, tem que voltar a tramitar. Tem que voltar a tramitar e caberá ao juiz da ação de infração se pronunciar sobre a nulidade da patente, resolvendo a questão prejudicial. Claro que a resolução dessa questão prejudicial não fará coisa julgada, será fundamento da sentença. Não fará coisa julgada porque ele não tem competência ratione persone, nem ratione materia, para decidir a nulidade de patente como se fosse questão principal. Então, não pode haver aí a formação de coisa julgada sobre a resolução da questão prejudicial incidental. E reaparece o risco das decisões conflitantes. Então, imagine-se que o processo ficou suspenso por um ano, passado esse um ano, a ação de nulidade ainda não está julgada, volta a tramitar a ação de infração, o juiz da ação de infração, por exemplo, considera que a patente é válida e julga o pedido formulado pelo autor da ação de infração procedente, para que, talvez meses ou alguns poucos anos depois, se tenha o resultado da ação de nulidade da patente, dizendo exatamente o contrário, que a patente era nula. E aí nós teremos decisões conflitantes. O sistema sabe conviver com isso. O ordenamento processual convive com isso, dizendo, olha, o que faz coisa julgada é o dispositivo, a fundamentação não faz coisa julgada. Então, de um lado, há coisa julgada dizendo que ele não pode fabricar aquele produto, e, de outro lado, tem uma coisa julgada dizendo que a patente é nula. E a gente vai conviver com isso. Mas, convenhamos, não é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é a gente evitar que esse problema aconteça, ou mesmo que o risco desse problema se manifeste. E aí era preciso buscar outras soluções. E a solução está ou pode estar na cooperação judiciária. Então, eu com isso, fecho o primeiro capítulo da minha exposição e passo para o segundo capítulo, que é exatamente o da cooperação judiciária, para depois, no epílogo, eu juntar as duas coisas. Pois bem, cooperação judiciária, que é, eu diria, um dos grandes temas, se não o maior dos temas, do direito processual brasileiro da atualidade. Porque é um tema que não é apenas objeto de interesse acadêmico.
é um tema capaz de produzir uma profunda reformulação na prática do nosso sistema processual, daquilo que se convencionou chamar de sistema de justiça. Não só no âmbito civil, mas também no âmbito penal, no âmbito trabalhista, no âmbito eleitoral. A cooperação judiciária é algo que nós sempre tivemos. Só que eu vou usar aqui uma expressão que eu tenho usado muito quando sou chamado a falar sobre cooperação judiciária. A cooperação judiciária é algo que nós fazíamos por instinto. Nós fazíamos sem saber exatamente, sem que tivéssemos consciência exata do que era aquilo que estávamos fazendo. Mas cooperação judiciária sempre houve. A cooperação entre órgãos do Poder Judiciário para, de alguma maneira, se viabilizar o desenvolvimento eficiente do processo é algo que nós sempre tivemos. Nós já tínhamos isso nas velhas ordenações do Reino Português. Se nós formos olhar lá atrás nas ordenações, nós vamos encontrar as cartas deprecatórias, que modernamente mudaram de nome, né? Tiveram seu nome ligeiramente abreviado. O que era carta deprecatória passou a ser apenas carta precatória. O D desapareceu, né? Embora os juízos continuem a ser chamados de juízo deprecante e juízo deprecado. Isso vem lá da carta deprecatória. E os juízes, quando fazem suas cartas precatórias, continuam a encerrá-las dizendo que agradecem pelo cumprimento da carta e se comprometem a retribuir caso, se e quando deprecado for. Então, a gente continua com essas velhas terminologias, né? O se e quando deprecado for. O que é a carta precatória, se não um mecanismo de cooperação? O processo tramita no Rio de Janeiro, é preciso colher uma prova em Belo Horizonte, o juiz daqui pede para o juiz de lá praticar o ato. E o juiz de lá pratica o ato e encaminha para o juiz daqui. E aí nós temos uma cooperação entre juízos. Agora, a carta precatória não era o único mecanismo de cooperação judiciária. Vocês certamente se lembrarão, ao tempo do Código de 73, interpunha-se um agravo de instrumento e o relator, logo ao proferir o primeiro despacho, requisitava ao juiz de primeiro grau que prestasse informações sobre o processo. Eu preciso de você, juiz de primeiro grau, que me informe o que está acontecendo aí embaixo. E aí o juiz de primeiro grau prestava informações, dizendo, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, tal coisa não aconteceu. E isso é um mecanismo de cooperação entre órgãos judiciários, para que um leve conhecimento de fatos relevantes ao outro. Mas, como eu dizia, tudo isso era feito de modo muito intuitivo. Não havia uma teorização sobre a cooperação judiciária. Essa teorização só vai aparecer, na verdade, a partir do CPC de 2015. Porque o CPC de 2015 tem um capítulo sobre cooperação judiciária, um capítulo muito pequeno, são 3 artigos. Vai do artigo 67 até o artigo 69. E que é um artigo que apresenta diretrizes gerais sobre a cooperação judiciária nacional, de forma mesmo muito vaga, propositadamente vaga, mas que se colocou ali por inspiração de algo que já era conhecido da experiência do nosso sistema de justiça, especialmente da Justiça Federal, que era a cooperação judiciária internacional. Que a gente via não só com cartas rogatórias, mas também com mecanismos de auxílio direto, com tratados de cooperação judiciária que o Brasil celebrou com mais de 150 estados soberanos diferentes. Então, já havia uma experiência, especialmente no âmbito da Justiça Federal, de se trabalhar com cooperação. E se a gente pode cooperar com um órgão jurisdicional de outro país, por que nós não poderíamos ter uma cooperação entre órgãos judiciários internos ao Brasil? E aí surge essa ideia de se incluir no CPC um pequeno capítulo sobre a cooperação judiciária. Um capítulo que, se a gente fizer aqui um pequeno esforço de memória, vai perceber, um capítulo que apareceu de uma forma meio oculta no Código. Ele passou despercebido no primeiro momento. Quando o Código de Processo Civil Brasileiro é aprovado em 2015, e logo que ele entra em vigor em 2016, ninguém estava ligando muito para a cooperação judiciária.
As pessoas estavam se preocupando muito com precedentes, com IRDR, com incidente de assunção de competência, tutela da evidência, aqueles grandes temas, né? E a cooperação judiciária ficou ali, meio escondida, meio que despercebida no sistema do Código. E talvez a gente tenha, com o passar dos anos, percebido que aqueles grandes temas ainda não pegaram, né? A gente sabe que esse negócio de IRDR, precedentes, não pegou direito, né? Eu até tenho esperança de que pegue, mas ainda não pegou. O doutor João, a doutora Camila estão em São Paulo. Quem advoga em São Paulo sabe que o sistema de precedente no Brasil ainda não pegou. Porque o que não pegou em São Paulo, não pegou, né? Não adianta dizer, mas em Rondônia funciona, no Rio de Janeiro funciona, na Bahia funciona. Se não funciona em São Paulo, não funciona. São Paulo é o maior tribunal do Brasil, é o maior Tribunal de Justiça do Brasil. O Judiciário Paulista é o maior judiciário do Brasil. O maior número de processos está em São Paulo. Se lá não funciona, não adianta funcionar no resto. E a gente sabe que em São Paulo não está funcionando. A gente sabe que há uma resistência cultural, histórica, do Judiciário Paulista ao sistema de precedentes. Então, a gente começou a perceber que esses temas que mais atraíram a atenção no início não estavam funcionando. Negócios processuais, é lindo, é maravilhoso. Tem 200 livros sobre negócios processuais. Aí você chega numa reunião na OAB e pergunta assim, quem aí já viu um negócio processual? 2 ou 3 vão levantar a mão, se é que vão, né? E se perguntar quais eles viram, provavelmente viram eleição de foro ou algum outro negócio processual típico daqueles que a gente vê serem feitos há décadas, né? Então, esses grandes temas não decolaram como a gente achava que eles iam decolar. E aí a atenção começa a se voltar para outros temas. Então, o que tem aqui que a gente pode usar, né? Que a gente pode aproveitar, que a gente pode estudar, que a gente pode implementar? E aí apareceu a cooperação judiciária, que só foi adiante por causa do CNJ. Isso tem que ser dito, né? Se a gente fosse depender só dos artigos 67 até 69 do CPC, a cooperação judiciária ia estar no mesmo lugar que estava no tempo das cartas precatórias. Mas veio o CNJ e editou a resolução número 350, que é o grande marco normativo da cooperação judiciária no Brasil, da cooperação judiciária nacional. Tem outras resoluções, Mazola mencionou, enfim, mas a grande resolução, o grande marco é, sem dúvida, a resolução 350, que estabelece as diretrizes para a implementação da cooperação judiciária nacional, né? E isso fez com que os tribunais criassem os seus núcleos de cooperação. Claro, alguns funcionam muito bem, outros nem tanto, outros ainda estão muito no começo, alguns ainda não têm estrutura, né? O núcleo de cooperação judiciária, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, não tem estrutura nenhuma ainda, né? Tem um juiz de cooperação, que é juiz de cooperação para todo o judiciário estadual paulista. Coitado, eu não queria estar no lugar dele, né? Porque não deve fazer mais nada na vida a não ser receber pedidos de cooperação, né? Outros tribunais conseguiram fazer com que os seus núcleos já tivessem alguma estrutura. Tribunal de Justiça de Pernambuco, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal de Justiça da Bahia, Tribunal de Justiça de Minas, Tribunal de Justiça do Amazonas, Tribunal de Justiça do Pará, o TRF da 5ª Região, né? Tem núcleos de cooperação que têm funcionado e funcionado bastante bem, né? Eu vou me permitir não incluir nessa lista o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, porque aí poderiam me acusar de suspeição. Então, me refiro aos outros tribunais. Eu sou presidente do Núcleo de Cooperação Judiciária do TJRJ, então vou me permitir não tecer maiores considerações sobre o núcleo, porque aí eu estaria falando de mim mesmo e isso definitivamente não me agrada. Mas a gente viu a cooperação começar a funcionar. Se criou uma rede nacional de cooperação que vincula os núcleos de cooperação de todos os tribunais brasileiros, não só dos tribunais de justiça, mas rigorosamente de todos os tribunais brasileiros. O único tribunal que ainda não integra a rede nacional é o Superior Tribunal de Justiça, porque o STJ ainda está estruturando o seu núcleo de cooperação, mas deve começar a funcionar até o final do ano, é a notícia que se tem. E os outros todos, inclusive o Supremo Tribunal Federal, que não era obrigado, que não se subordina ao CNJ, não era obrigado a integrar a rede nacional de cooperação, mas
voluntariamente se integrou à rede nacional, e nós temos um comitê executivo da rede nacional, formado por pessoas que se reúnem para pensar a cooperação e tentar implementar práticas de cooperação judiciária. E a palavra mágica para entender cooperação judiciária é eficiência. E eu costumo dizer o seguinte: em matéria de cooperação judiciária, o céu é o limite. Boas ideias que não violem a Constituição podem ser usadas. E é botar a imaginação para funcionar. Aquela mesma imaginação que a advocacia e a magistratura já demonstraram ter para inventar mecanismos de execução atípica. Mazola é um especialista no assunto. A mesma imaginação que a gente usou para bolar na doutrina negócios processuais atípicos, nós podemos usar para a cooperação. É só ter boas ideias. E as boas ideias vão surgindo. E com isso, as boas práticas vão surgindo. E a cooperação pode se dar de várias maneiras. Ela pode se dar, basicamente, de 3 maneiras. Por auxílio direto, por ato conjunto e por ato concertado. O auxílio direto é o mais simples de todos e é o mecanismo que vai poder fazer com que a carta precatória vire uma peça de museu. Eu espero, sinceramente, em pouco tempo, ter a carta precatória no mesmo lugar da sociedade em comandita simples, da anticrese e do casamento pelo regime da participação final nos aquestos. Quer dizer, aquilo que tem no código, mas ninguém tem ideia de como funciona e para que serve. As pessoas esqueceram. Eu, sinceramente, queria ver a carta precatória ali, na mesma prateleira do museu. Porque o auxílio direto é muito mais simples. Então, o processo tramita em São Paulo. Tem que ouvir uma testemunha no Rio. Para que carta precatória? Isso não faz mais nenhum sentido. Manda-se um e-mail do Juízo de São Paulo para o Núcleo de Cooperação do Tribunal do Rio, dizendo: olha, a gente precisa ouvir uma testemunha aí, como é que faz? E a gente providencia tudo. Aliás, eu dou esse exemplo, que isso tem sido feito. Recentemente, recebemos um e-mail com pedido de auxílio direto de um juiz da comarca de Mauá, que fica na Grande São Paulo. Né? Mauá, aliás, onde está um amigo meu e do Mazola, um querido amigo nosso, que é o Irapuan Santana, é procurador do município de Mauá, e um notável jurista, um processualista de mão cheia. Eu tenho no meu Lattes que ele foi meu aluno. Então, o Irapuan é um craque. E o que veio lá de Mauá? Veio um e-mail do juiz de lá para o Núcleo de Cooperação do Rio, dizendo o seguinte: olha, nós temos um processo aqui, é preciso ouvir uma testemunha que mora aí no Rio. A gente queria marcar um dia para vocês colocarem essa testemunha na frente de uma câmera de computador. Porque a gente vai fazer a audiência daqui e vai interrogar a testemunha aí. Combinou-se o dia, marcamos o dia, marcamos a hora, temos um intervalo ali de umas 3 semanas para dar tempo de fazer tudo. O juiz de Mauá intimou a testemunha pelo correio aqui no Rio. A testemunha foi intimada aqui pelo correio, mas não foi precatória para intimar. A intimação veio de Mauá. A testemunha foi intimada aqui e a intimação dizia para ela comparecer ao endereço que fica aqui no Rio. Ela veio ao endereço do Núcleo de Cooperação. Quando chegou no núcleo, foi recebida, posta na frente do computador, abriu-se o link da audiência por um sistema como esse que a gente está usando aqui agora, link esse que foi gerado pelo juízo de Mauá. Abriu-se o link, a audiência foi feita, o juiz estava presente, os advogados estavam presentes, todo mundo fez pergunta, a testemunha respondeu, a audiência foi gravada lá no Fórum de Mauá, eles é que fizeram a gravação. Aqui no Rio a gente não precisou gravar nada, porque a audiência é para eles, não é para nós. Acabou a audiência, testemunha deu tchau, foi-se embora e acabou. Vai fazer isso por precatória. Fazer isso por precatória, você leva 1 ano para fazer. Se não levar mais. A gente resolveu em pouco mais de 2 semanas. Isso é cooperação judiciária. Por auxílio direto. Então, eu sempre me pergunto para que mandar carta precatória. Eu, como desembargador, depois que o código entrou em vigor, nunca mais pedi uma carta de ordem. Eu antigamente pedia carta de ordem, agora eu mando e-mail. E tudo se resolve da melhor maneira possível. Né? A gente tem o ato conjunto, que é o ato praticado
simultaneamente por 2 ou mais juízos. Um ato só, para 2 ou mais juízos e para processos distintos. Posso dar um exemplo de um caso que a gente está tendo aqui no Rio, no estado do Rio, numa comarca em que há 3 varas cíveis, descobriu-se que havia, espalhadas pelas 3 varas, em torno de 100 processos. E nesses 100 processos seria preciso fazer uma perícia que tinha um objeto comum. Então, a rigor, era uma perícia só para 100 processos. O que os juízes fizeram? Em vez de, em cada processo, nomear perito, as partes pagarem honorários, quesitos, assistente técnico, e a gente ter 100 laudos periciais, eles combinaram entre eles uma perícia conjunta. Então, onde iam ser 100 perícias, vai ser uma só, com a participação de todo mundo. Imaginem como as partes não gostaram, né? Porque se o autor é uma empresa autora contra 100 réus. Se a empresa autora perder e tiver que arcar com os ônus da sucumbência, ela tem que pagar os honorários de uma perícia. Se ela ganhar, os réus vão ter que pagar cada um 1% dos honorários periciais. 1%. É muito melhor do que arcar com o valor integral de uma perícia. É claro que essa perícia única vai ser mais cara do que seria uma perícia individual só, mas certamente muito mais barata do que 100 perícias. Então, é bom para todo mundo. É rigorosamente bom para todo mundo. E é bom para o juízo, né? Porque vão ter uma perícia só, uma constatação só a respeito do fato. A gente pode pensar em audiências conjuntas, a gente pode pensar em muitos atos conjuntos. E temos os atos concertados. Nos atos concertados, o que há é uma convenção entre juízos estabelecendo algum tipo de regra ou algum tipo de procedimento para os processos que ali tramitam. Por exemplo, e aí eu cito um caso da Bahia, houve um caso na comarca de Feira de Santana. A comarca de Feira de Santana tem 3 varas cíveis. E houve na comarca 3 grandes empreendimentos do projeto Minha Casa Minha Vida. Aqueles grandes empreendimentos, com construção de muitos imóveis para serem adquiridos a preços que a gente costuma chamar de populares, né? Por pessoas que não têm outros imóveis próprios, famílias de baixa renda. E aí, adivinha o que aconteceu nos 3 empreendimentos? Nos 3 deu problema. Teve atraso de construção, teve problema de infraestrutura, rachadura no prédio, aquilo que a gente sabe que acontece mesmo em qualquer empreendimento imobiliário que se preze, ainda mais se a gente considerar que são esses empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Muito bem. E aí? Aí, isso gerou centenas de processos. Centenas de processos de pessoas que adquiriram esses imóveis, né, e que foram a juízo contra as construtoras. E esses processos iam se espalhar pelas 3 varas cíveis. O que os juízes fizeram? Eles editaram um ato concertado, estabelecendo o seguinte: tinha lá o empreendimento número 1, número 2, número 3. Vamos chamar assim, porque é mais fácil, né? Não vamos chamar pelo nome do edifício. Combinaram que todos os processos do empreendimento número 1 iriam para a primeira vara cível. Todos os processos do empreendimento número 2 iriam para a segunda vara cível e todos os processos do empreendimento número 3 iriam para a terceira vara cível. De modo que o juiz de cada vara conheceria muito bem os problemas de cada empreendimento. Ele saberia quais foram os atrasos, quais foram os problemas estruturais. Ele poderia aproveitar perícias e fazer a mesma perícia para vários processos. Então, isso deu muito mais eficiência ao processo, através de uma concertação, uma combinação entre esses juízos. E a gente tem, enfim, a gente poderia ter aqui um monte de outros exemplos, eu não quero cansar vocês. O que eu quero mostrar é que a cooperação judiciária é um poderoso mecanismo de eficiência processual. E aí, agora, eu vou tentar juntar as duas coisas, né? O problema da prejudicialidade externa com a cooperação. Como é que a gente pode tentar usar a cooperação judiciária como um mecanismo destinado a tentar resolver os problemas daquela prejudicialidade externa em que a gente não pode reunir os processos? A gente não pode reunir os processos, mas a gente pode reunir alguns atos. Um bom exemplo disso é a prova pericial. Olha, se
o processo da ação de nulidade de patente não se resolveu em 1 ano, e o processo da ação de infração voltou a tramitar, o que quase inevitavelmente vai acontecer? Em ambos os processos, perícia. Só que o juiz federal nomeia um perito, o juiz estadual nomeia outro. Cada perito pode ter uma percepção diferente do que está acontecendo. Aí um perito diz uma coisa sobre a patente, o outro diz outra. E isso leva, quase que inevitavelmente, a decisões conflitantes ou contraditórias. Como evitar isso? Um ato concertado entre o juízo estadual e o juízo federal, estabelecendo um procedimento para a perícia única, em que os juízes, de comum acordo, vão nomear o perito e, percebam, vão estabelecer todo o procedimento para essa perícia. Porque é importante estabelecer esse procedimento. Por exemplo, se for arguída a suspeição do perito, quem decide? É o juiz federal ou é o juiz estadual? Isso tem que ficar combinado. Até pelos impactos que isso produz. Se quem decide é o juiz federal, o recurso é para o TRF. Se quem decide é o juiz estadual, o recurso é para o TJ. Isso tem impactos relevantes. Então, isso tem que ficar acertado entre eles. Tá? Quem decide se um quesito é ou não é impertinente e deve ser indeferido? Quem decide se deve ou não deve ser admitido um quesito suplementar? Quem vai ouvir o perito no caso de ser feito um pedido de esclarecimento? Esse procedimento tem que ficar combinado. Então, é preciso que haja esse ato concertado, essa convenção entre os juízos, para estabelecer o procedimento para a colheita dessa prova. E essa é uma forma muito interessante de nós tentarmos evitar decisões conflitantes ou contraditórias entre esses dois processos. Que, ainda que cada um dos juízes vá, no momento da sua decisão, valorar a prova e proferir a sentença, o fato de ser uma prova única nos levará a que, pelo menos com grande probabilidade, as decisões sejam coerentes. Agora, elimina por completo o risco? Não, não elimina por completo, porque os juízes podem acabar valorando essas provas de modo diferente. Basta pensar que, nessa perícia comum, as partes terão apresentado pareceres dos seus assistentes técnicos. Pode haver algum parecer crítico que aponte uma falha do laudo. Pois bem, pode acontecer de um juiz reconhecer que essa falha do laudo existe e o outro entender que não. O outro entender que o laudo está certo. Então, a gente não elimina por completo o risco das decisões conflitantes, embora a gente diminua bastante esse risco. E aí vem um outro dado. Será que a cooperação pode ir além disso? Será que nós podemos, além da concertação da prova, pensar em algum outro ato de cooperação depois da prova, para o que vem depois da produção da prova, como forma de tentar eliminar ou reduzir a zero esse risco de decisões conflitantes ou contraditórias? Me parece que sim. Me parece que sim. E eu, inclusive, conversava essa semana com o Mazola sobre isso. Né? Eu dei para ele esse exemplo e disse, mas olha, eu acho que isso pode resolver o problema, que é, por ato concertado, a criação de um painel de juízes, formado pelo juiz estadual e pelo juiz federal, em que eles produziriam a sua sentença juntos, debateriam e produziriam uma sentença única, julgando as duas, e ambos assinando a sentença. Alguém vai dizer, isso é uma loucura, isso não existe. Pois eu quero lhes dizer que não só isso existe, como já foi feito. Isso já foi feito. Não em matéria de propriedade industrial, mas em matéria de sistema financeiro da habitação. Houve um problema em Pernambuco de alguns empreendimentos financiados pelo sistema financeiro da habitação, e esses casos foram judicializados e nós tivemos, em números redondos, 6.000 processos instaurados na Justiça Estadual de Pernambuco para discutir lá algumas questões relacionadas à aquisição daqueles imóveis pelo sistema financeiro da habitação. Curiosamente, em todos esses processos, que eram demandas repetitivas, daquelas que as petições iniciais são todas iguaizinhas,
todo mundo que advoga já viu isso, nesses 6.000 processos eram sempre formulados 2 pedidos. E aí surgiu uma discussão. Isso é da Justiça Estadual ou é da Justiça Federal? O sistema financeiro da habitação, tem Caixa Econômica e tal. É Justiça Estadual ou é Justiça Federal? Isso começa a ser discutido, gera recurso e vai parar no Supremo Tribunal Federal. Porque, claro, competência da Justiça Federal é matéria constitucional. Então, chegou ao Supremo. E o Supremo, examinando a hipótese, chegou à curiosa conclusão de que, daqueles 2 pedidos, um era de competência da Justiça Estadual e o outro da Federal. E olha o problema. Se eles são de competências de justiças diferentes, esses pedidos não podem ser cumulados no mesmo processo. Então, o que se entendeu num primeiro momento? Que os juízes estaduais julgariam o pedido de sua competência em 6.000 processos e afirmariam a impossibilidade de resolução do mérito do outro pedido. O que teria de levar esses 6.000 autores a ajuizar 6.000 demandas na Justiça Federal, gerando mais 6.000 processos e mais 6.000 sentenças. O TJ de Pernambuco e o TRF da 5ª Região se reuniram, fizeram um termo de cooperação, através de um ato concertado, e criaram um painel de juízes, um painel de justiça digital, 4.0. Precisava se reunir. Os processos foram instruídos na Justiça Estadual toda, já estava tudo pronto para ser julgado, só faltava mesmo a sentença de mérito. Eles foram submetidos a esse painel. O painel era composto por 2 magistrados, um juiz estadual e um juiz federal. Esses magistrados proferiram uma sentença só para cada processo. Então, era uma sentença única, assinada pelos 2 juízes. E aí, quando alguém disse, mas vem cá, esse primeiro pedido aqui tinha que ser julgado por um juiz estadual. A resposta dos tribunais era, então, mas foi o juiz estadual que julgou. Vê se não tem assinatura de um juiz estadual aí. Quer dizer, mas o outro pedido tinha que ser um juiz federal. Sim, mas foi o juiz federal que julgou. Vê se não tem assinatura de juiz federal aí. É que eles julgaram juntos. E julgando juntos, eles resolveram o problema. Claro que isso gerou recurso, foi lá no STJ. E o STJ falou, mas pode, não tem problema nenhum. Isso é cooperação judiciária. Isso tem base na lei, isso tem base na resolução 350 do CNJ. Isso é perfeitamente possível, porque isso nada mais é do que a aplicação, em concreto, do princípio da eficiência, que é um princípio constitucional. Então, criar esse tipo de painel é perfeitamente possível. Depende, claro, de uma concertação, de uma combinação, ou entre os tribunais, ou entre os juízos. Isso pode ser feito diretamente entre os juízes. O juiz da vara federal liga para o juiz da vara estadual, se é que alguém ainda liga para alguém, né? Manda uma mensagem, dizendo, vamos fazer isso aqui, e pronto, e pode fazer. Não tem problema nenhum. Né? Isso pode fazer, e é bom que isso seja feito, porque isso resolveria o problema. Porque, claro, enquanto eles não chegarem a um resultado de consenso entre eles, não tem sentença. Né? E eles só vão conseguir proferir a sentença quando chegarem a um resultado que seja coerente, uniforme. Então, me parece que essa é uma solução muito interessante para esse tipo de causa. Tudo isso é possível, tudo isso pode ser estimulado pelas partes. Né? A parte não pode obrigar o juiz a fazer isso, mas pode requerer ao juiz que considere essa possibilidade. E com um dado adicional, o CNJ tem dito que, como existe um dever do juiz de cooperação, sempre que ele recusar, tem que fundamentar. Então, ele vai ter que explicar por que ele não considerou adequada a cooperação naquele caso, o que permite um controle. Permite até que se recorra, que se vá ao tribunal, dizendo, ele está se recusando a cooperar, ele decidiu não cooperar, mas por um fundamento inaceitável, né? Porque não pode ser nada do tipo, não gosto disso, não acredito nisso, acho que vai me dar mais trabalho. Então, esse tipo de ideia não pode prosperar. Então, a gente hoje está tentando construir no Brasil uma cultura da cooperação judiciária. Esse é um movimento muito forte, é um movimento forte não só na doutrina, mas é um movimento forte no Poder Judiciário. O Superior Tribunal de Justiça, embora ainda não tenha criado o seu próprio núcleo de cooperação, acredita na cooperação. Práticas de cooperação já têm sido desenvolvidas pelo STJ, a gente tem visto algumas práticas de cooperação muito interessantes.
O Superior Tribunal de Justiça fez, no mês passado, um grande evento sobre cooperação judiciária, chamou pessoas do Brasil todo para falar, foi uma juíza do Amapá, foi um desembargador federal do TRF6, foram professores de vários lugares. Eu tive a honra de lá ter estado como palestrante. E realmente, o judiciário brasileiro hoje acredita que a cooperação judiciária pode mudar por completo o nosso sistema de justiça, o funcionamento prático do sistema de justiça. Porque nós precisamos de um sistema eficiente. A área de vocês, a área da propriedade industrial, sabe muito bem disso. Nós precisamos de um sistema eficiente. Não dá para ficar 10, 15, 20 anos discutindo validade de patente. Não dá para ficar 8, 10 anos discutindo se houve ou não houve a infração da patente, a violação da marca. Não dá. Precisamos de um sistema eficiente. E não adianta falar só em duração razoável do processo. Não adianta só querer que o processo ande rápido. Porque se ele anda rápido, mas o resultado é ruim, era melhor que não tivesse andado rápido. Nós precisamos de uma duração que seja razoável, mas que produza resultados qualitativamente bons. E isso significa eficiência. Então, nós precisamos construir a cultura da cooperação para implementar a eficiência na atividade jurisdicional. Eu acho que eu falei mais do que os 30 minutos, não contei direito, acho que eu falei uns 40, mas, enfim, espero não ter sido prolixo demais na tentativa de apresentar essas ideias. É que elas me empolgam. Se deixasse, eu falaria 1 hora, 1h30, mas os limites temporais têm que ser respeitados. Então, eu termino por aqui, agradecendo mais uma vez o convite, agradecendo a atenção com que eu fui ouvido e me pondo à disposição para eventuais debates. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador Alexandre. Realmente é sempre bom lhe ouvir. E um tema absolutamente disruptivo, né? A gente pensar que, no exemplo que o senhor deu, imaginar uma perícia conjunta entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual sobre um tema, por exemplo, da nulidade da patente, que isso é possível, né? Era inimaginável pensar algum tempo atrás, né? Assim como a própria escolha do perito pelas partes, era difícil acreditar que isso pudesse vingar. Eu tenho uma observação e uma pergunta que eu acho que vai incendiar aqui o debate, que é o seguinte: no tema dos atos concertados, eu lembrei uma outra situação que se aplicaria muito bem em toda essa lógica que o senhor colocou, que na área da PI, em algumas situações, a gente tem as chamadas ações repetitivas, né? Por exemplo, as patentes mailbox, que a gente teve um lote de ações há um tempo atrás, ações, como o senhor chama, isomórficas, né? Que elas se repetem, são quase em série, mesma temática, mesma discussão, e cada ação caiu num juízo. Cada ação foi julgada por um juiz na Justiça Federal. Então, essa era uma hipótese de centralização de processos repetitivos, ou seja, os juízes federais poderiam se agrupar, fazer um ato concertado e definir que todas as demandas dessa temática iriam ser escoadas, iriam ser apreciadas para determinado juízo, que haveria um ganho, né, sistêmico de eficiência, de duração razoável. Então, fica também aí mais uma demonstração de como a utilidade da cooperação judiciária na área da PI. Mas a minha pergunta, desembargador, é que isso me intriga já há muito tempo, isso. A gente até acho que já dialogou sobre isso. A questão da injustiça do sistema civil, né, da coisa julgada, que é o seguinte: você imagina uma ação de infração, seja de marca, seja de patente, que transitou em julgado. Passou o prazo lá da suspensão da prejudicialidade, o juiz mandou seguir e transitou em julgado na ação na Justiça Estadual. E aí, meses depois, ou ano depois, vem uma sentença na ação de nulidade da Justiça Federal, reconhecendo que aquela marca era nula ou que aquela patente era nula. Né? A rigor não cabe ação rescisória, porque não é prova nova, né? A prova nova é aquela que já existia à época. Como é que o senhor enxerga essa, entre aspas, injustiça sistêmica? Há alguma coisa para se fazer nessa situação ou realmente senta e chora? Objetivamente, senta e chora. Objetivamente, senta e chora. E não tem o que fazer. Né?
eu até falei, em algum momento da minha exposição, que a gente convive com as coisas julgadas contraditórias, né? Isso realmente pode acontecer. O ideal é que não aconteça, o ideal é que a gente construa mecanismos que permitam que a gente evite esse tipo de decisão, mas não tem como evitar 100%. Então, realmente, a gente vai ter que conviver com isso. Tá. Tá? Eu assim, e sei que os amigos aqui também, João e Camila, já se depararam com situações, se não iguais, parecidas, né, que realmente revolta, né? Seu cliente é condenado a pagar uma indenização pelo uso, às vezes, de uma marca que foi depois declarada nula, né, pela Justiça Federal. Eu até já pensei, eu acho que eu comentei isso com o senhor uma vez, como o STJ entende que, para fins de prescrição, cada uso indevido de marca se renova no tempo, se não seria um novo uso, ou seja, eu poderia entrar com uma nova ação, né, no sentido de que uma declaratória de não infração ou uma outra ação judicial dizendo que é um novo uso, então é um novo contexto fático após a decisão da Justiça Federal, como se fosse uma sentença aditiva daquelas de alimentos que não transita, a coisa não transita em julgado, mas eu concordo que teria que escalar uma duna grande aí para criar essa tese, né? Ia ser mais do que uma duna, né? É escalar um Everest e saber que tem um K9 ali do lado. Outra situação anômala em sentido oposto, também teve uma situação, até teve um caso do escritório, pesquisando jurisprudência, viu que houve outros, em que alegou-se a nulidade incidental na estadual e não teve uma discussão na federal sobre a nulidade, e aí o processo demorou muito para ser julgado em apelação, e no meio do caminho o STJ decidiu que não cabia mais a nulidade incidental, e aí a apelação, o tribunal falou, bom, se não posso reconhecer a nulidade, infração A, então infringe. E aí, quando a parte foi entrar com a ação de nulidade, a patente já tinha passado os 20 anos, a patente estava expirada. Então, criou-se uma discussão se caberia anular uma patente que já estava morta, né? Assim, e aí a decisão do tribunal foi que haveria o interesse de agir mesmo com a patente expirada, porque acarretaria, né, um risco de indenização, então aceitou-se, mas é uma outra discussão, assim, uma outra anomalia do sistema também, que não seria desejável se fosse possível, exatamente uma perícia conjunta, né, nesse caso não existia ação na época, mas quando existia, eu concordo totalmente que se a nulidade pode ser analisada nos dois casos, a perícia seria muito bem-vinda, mesmo num ato concertado, né? E até uma outra pergunta que eu faria para o desembargador, que, enfim, a gente está aqui conjecturando, mas o negócio jurídico-processual também, né, que o perito fosse, inclusive, escolhido pelas partes mesmo, né, fazer uma cooperação entre o judiciário e entre as partes, aí para também o perito fosse escolhido em conjunto. Isso já vem acontecendo em alguns casos de patente, sobretudo, as partes têm conseguido, em algumas situações, escolher o mesmo perito, para que são tecnologias tão específicas, né, que exigem um conhecimento técnico tão grande, que é melhor ter alguém que as duas partes confiem do que, eventualmente, um perito que não tem a técnica para decidir, né? Eu até conversei outro dia com o Mazzola sobre isso, né? Sobre a possibilidade da gente ter uma perícia convencional, né? Uma nomeação convencional de perito, para uma perícia por concertação, né? Então, os juízes combinam que vai ser uma perícia única e as partes dizem, beleza, mas a gente não nomeia o perito. Né? É perfeitamente possível. E aí é cooperação no seu mais elevado grau, né? Cooperação de todo mundo com todo mundo. Eu acho espetacular. A ideia me encanta, me parece perfeitamente possível. Pode soar utópico, mas até em situações mesmo, né, duas empresas, às vezes, enfim, com o mesmo porte, não tem uma anomalia muito grande, que estão acostumadas a litigar e percebem o risco de uma decisão, de uma perícia que pode ser muito prejudicial, né, para as duas partes, mesmo para quem tiver o resultado ali favorável, entre aspas, ou não, né? Então a gente conseguiu, acho que já teve até com o escritório do Mazzola e outros escritórios, que se chegou a uma perícia consensual em um nome comum. Às vezes é muito difícil pela litigiosidade, mas em algumas situações é possível. Então acho que a gente está aqui, né, pensando em tese, mas eu não acho que é totalmente utópico, não.
Camila, tem alguma observação, alguma consideração para o desembargador? Não, mas eu acho que não. Eu também não sei se chegou alguma dúvida no chat ou por A gente enquanto. está acompanhando aqui. Eu acho que vai chegar também pelo WhatsApp. Mas, enquanto isso, a gente tem aí 10 minutinhos. Só fazer aqui uma provocação, então, para o desembargador. Fiquei pensando, dentro dessa ideia que o senhor mencionou, de poder julgar, né, 2 juízes julgarem a causa. Dentro desse ato concertado, seria possível, inclusive, indicar a data da prolação da sentença. Não seria possível? Aí seria uma outra coisa. Aí seria a criação de um calendário processual, né? E aí dependeria também dependeria da participação das partes e do juiz, né? Ou dos juízes. Então, teria que haver aí uma grande convenção em todo mundo, né? O calendário exige a concordância do juiz da causa e das partes. Então, seria possível, sim, mas por meio de calendário processual. E eu ainda fico pensando se isso não violaria aquela regra do artigo 12, né, da ordem cronológica dos processos, ou seja, as partes fazem um calendário com o juiz para antecipar a sentença do caso deles e aí dando um drible da vaca, né, na ordem cronológica lá do artigo 12. Mas veja que a ordem cronológica é preferencial, né? Não, e na prática, se eles quiserem, eles marcam uma audiência e sentencia, porque a audiência tem lá uma das hipóteses. E além disso, né, o calendário processual ele tem que ser respeitado por força do artigo 191. Então, o artigo 12 não poderia ser usado como um obstáculo ao calendário processual, né? Então, por uma questão sistêmica mesmo. O calendário processual, como ele é fixado pelo juiz, o juiz vai ter que levar em conta o fato de que ele tem outros processos para julgar, né? E, enfim, vai definir ali uma data que seja adequada para ele também. Ótimo. Desembargador, estou recebendo uma pergunta aqui via chat que não é diretamente o tema aqui, mas se o senhor pode falar alguma coisa das câmaras empresariais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, se elas vão existir, se isso está longe de acontecer, se isso... Olha, elas a criação delas foi aprovada, né? Elas ainda não foram instaladas e não temos previsão de quando isso vai acontecer, né? Mas existe a determinação regimental de que ela aconteça. Então, o movimento que a gente tem visto aqui é no sentido de não instalar agora, tá? Então, não tenho como apresentar nenhum tipo de previsão, de expectativa, não quero criar expectativas que venham a se frustrar, nem para um lado nem para o outro, né? Mas existe a previsão regimental, então, em algum momento, nós teremos que instalar essas câmaras. Maravilha. João e Camila, eu vou deixar com vocês o encerramento, agradecer muito ao desembargador Alexandre Câmara, realmente é um grande parceiro da BPI e tenho certeza que o tema gera e desperta reflexões e o pessoal agora vai ficar matutando como é que pode tentar equacionar problemas práticos à luz do Instituto da Cooperação Judiciária Nacional e principalmente fomentar juízes, né, estaduais e federais a pensar um pouco fora da caixa para que a gente tenha esse ganho sistêmico de eficiência e duração razoável do processo, prestigiando essa norma fundamental que é a cooperação. Perfeito, Mazola. Também, em nome da BPI, queria agradecer muito o professor e desembargador Alexandre Câmara. Cumpriu mais do que o papel aí, né? Que um tema realmente bem ousado aí que foi trazido e foi uma grande aula. Estou aqui também refletindo o que mais que a gente pode usar. Acho que, como Vossa Excelência falou, mesmo a criatividade é ilimitada mesmo. E acho que a gente tem que pensar mesmo fora da caixa nesse tema e tentar achar soluções mesmo. Então, em nome da BPI, muito, muito obrigado e deixo para a Camila também fazer os agradecimentos. Muito obrigado. Sim, desembargadora, agradeço também. Repito aqui as palavras do Marcelo Mazola e do João. Eu acho que é muito inspirador ouvi-lo falar disso. Eu acho que é uma grande oportunidade de a gente aqui poder expor um pouco desse tema, que não é tão falado, né? Foi, acho que, algo inédito aqui que a gente trouxe, e eu acho que fica aqui a nossa lição de casa de buscar mesmo formas de colocar isso na prática cada vez mais, porque eu também acredito que é uma forma
muito positiva da gente conseguir essa eficiência do sistema. Então, agradeço mais uma vez, peço desculpas aqui de novo também no começo aqui do painel, mas fica aqui o agradecimento mesmo. E aí, só um último comentário, chegaram 2 perguntas no chat, a gente vai encaminhar ao desembargador, em razão já do adiantado aqui da hora dos professores Antônio Ritt e Rafael Lacaz, e a gente vai encaminhar para o desembargador, que tem um compromisso agora, e na sequência, eventualmente, a gente pode marcar uma outra oportunidade para debater essas questões. Muito obrigado, desembargador. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. A propriedade intelectual é responsável hoje por até 80% do valor das empresas. Mas isso não acontece apenas porque as empresas dão valor à sua propriedade intelectual. A propriedade intelectual vale muito porque a sociedade dá valor ao esforço de solucionar seus problemas e de lhe criar oportunidades. Nosso congresso desse ano vai reunir especialistas em propriedade intelectual, juristas, economistas do desenvolvimento e da inovação para nos guiarem nessa importante discussão. O pano de fundo escolhido não poderia ser melhor: as maravilhas da cidade do Rio de Janeiro. Para comemorar seus 60 anos de existência, a ABPI reunirá os participantes nos mirantes deslumbrantes do Pão de Açúcar, ícone turístico do Rio de Janeiro, aclamado por visitantes do mundo inteiro. Durante 3 dias, teremos a oportunidade de nos encontrarmos, fazer negócios e, sobretudo, de discutir e aprofundar nosso entendimento do papel da propriedade intelectual frente aos desafios brasileiros. Da consolidação do agronegócio ao desenvolvimento do turismo e de indústrias avançadas, da transformação digital e da transição energética ao estímulo ao empreendedorismo e à inclusão social. Participe e se engaje com o compromisso social do Congresso da ABPI de 2023. Esperamos vocês de 20 a 22 de agosto na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro.